Uma segunda experiência que me marcou demais foi de um menininho com câncer de 9 anos de idade. Aí dentro do hospital, o rigor nutricional na alimentação é absurdo. A gente tem que fazer o máximo possível para o paciente estar bem. E esse menino estava definhando. E eu fui lá conversar com ele. Eu trabalho muito com essa parte de formação emocional e esse acomodar emocional dos pacientes. E eu perguntei para ele, se você fosse pedir alguma coisa agora que fizesse muita diferença na sua vida, o que seria? Ele me disse, feijão com torresmo. Oh, meu Da Deus. minha mãe, com ovo frito. E assim, a gente Era teve uma comidinha que ele estava acostumado a comer, provavelmente. O afeto dele O estava afeto. ali, né? Sim. E essa memória afetiva foi uma briga dentro do hospital para a gente conseguir convencer a equipe até o ponto em que ele estava já quase numa condição assim, desenganado, não tinha mais o que fazer, indo para cuidados paliativos. Aí, um hospital sensibilizado e tal, traz, e o menino melhora. Então, tem Melhora essa coisa, mesmo? Melhora. Assim, a documentação científica que a gente tem no hospital, né, é muito categórico, assim. A partir do momento em que ele passou a receber alimentação que não podia, porque cientificamente Da faria mãe, mal, feita pela mãe. mas que, do ponto de vista emocional, fez toda a diferença. E a gente vê isso, inclusive, esses desvios nas pesquisas científicas, né? A pessoa que toma o placebo e melhora. Aí você fala, como explica isso, né? Então, existem elementos que eu acredito que são essenciais, são extremamente importantes para o contexto dessa pessoa melhorar, que não são explicados pela ciência, ou pelo menos ainda não são, ou provavelmente como Deus nunca serão. Né? Exatamente. Eu acho isso tão interessante, porque assim, efeito placebo. Efeito placebo, as pessoas acham que é efeito de mentirinha. O efeito placebo existe. E ele pode fazer coisas inacreditáveis, até mais do que uma medicação padrão. E às vezes a gente fala assim, mas a medicação é cientificamente provada. A maioria das medicações tem 30%, 40% de eficácia comprovada. Então, você também não está indo para uma certeza absoluta. Nem a ciência te dá uma certeza absoluta. Agora, é claro que eu sempre falo para as pessoas, dependendo, não tem que abandonar um tratamento pelo outro. Tudo é um somatório. Foi o que você falou. O conhecimento tem que somar. Ele não pode dividir, né? O objetivo é a pessoa melhorar. Então, tudo será feito. Foi o que você falou. Você estava lá fazendo a mulher da questão da menstruação, né? Você estava fazendo tratamento, mas ela também já deve ter feito tratamento alopático, no sentido de buscar, e aí foi na benzedeira. Quem fez o milagre? Eu acho que tudo um pouco, e acho que a benzedeira foi o laço, né? Porque ninguém desistiu dela, né? Nem ela. Sim. Eu trabalho uma disciplina na universidade hoje, de um curso de pós-graduação da PUC do Paraná, que o título da minha disciplina é O Humano Esvaziado Humano. É um trocadilho com um livro, uma obra de Nietzsche, que chama O Humano Demasiado Humano. E uma das coisas que o Nietzsche fala, que eu acho fantástica no pensamento dele, é que a função da ciência, assim como a função da filosofia, é conseguir dar sentido para a vida das pessoas, lá no final das contas, né? E esse dar sentido, eu vejo meio que como uma essência do ser humano. E hoje a gente vive um mundo, por isso o nome da disciplina, em que a gente está esvaziado de humanidade, a gente está esvaziado de essência. E uma das coisas que o Nietzsche fala, que eu acho que o pensamento dele é fabuloso, e a gente tem que entender isso no contexto do pensamento de Nietzsche, ele diz assim, o ser humano inventou a transcendência porque ele não consegue viver a própria vida. Então ele precisa buscar alguma coisa para além daquilo que ele não vive aqui. E a defesa, e é por isso que eu digo, e chamo a atenção para essa volta do pensamento de Nietzsche, porque para mim a transcendência é muito mais do que isso, né? Mas ele explica muito nesse sentido, dizendo que nós estamos tão esvaziados de nós mesmos, tão esvaziados da essência, que a gente simplesmente não vive mais. E tem uma frase do Freud que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, que aquelas pessoas que irritam os outros, às vezes elas fazem isso porque ela tem um vazio existencial tão grande dentro dela, o eco lá dentro é tão grande que, traduzindo em miúdos, ela passa a encher o saco dos outros para fazer sentido da vida dela, né? Com certeza. E isso é muito triste. Então, eu vou muito por essa linha do pensamento de trazer para a essência, de buscar para a essência, fazer sentido o que você está fazendo. Não toma só porque o Júlio, ou a Ana, ou o Alex estão falando para tomar. Entenda por que você está fazendo isso. E você está falando essa coisa da transcendência, mais ou menos aquela frase, acho que é do Ferreira Goulart, que a arte foi criada porque a vida não basta, né? Que já é um tipo de transcendência, a arte, né? Você vê que a arte, Miguel Ângelo, é uma coisa que transcende, né? Está aí até hoje. É um tipo de transcendência, um tipo de arte que é atemporal, né?
lembra isso. O Nietzsche vai dizer, a vida sem música seria um erro. Um erro, um grande erro. Grande erro. Exatamente. Então, assim, bacana isso, assim, eu concordo com você, que toda medicina, toda psicologia, psiquiatria, tudo que se propõe a melhorar o ser humano tem que ter uma base filosófica. Sim, né? sim. Que eu acho que os grandes filósofos, eles eram médicos, eles eram matemáticos, eles eram os detentores do conhecimento que se tinha, né? E propagavam isso para os seus discípulos, digamos assim. Então, que bacana você tá... Porque eu achei que sempre eu tive essa coisa filosófica de questionar as coisas e muita gente me chamava de viajandona. Sim. E eu acho que não, eu acho que eu estava juntando pedaços de um grande conhecimento maior, né? E vendo você fazer isso, fico muito, muito feliz. Se diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Exatamente. Não é porque as ciências descendem do tronco da filosofia, mas porque toda ciência surge com um questionamento, ela surge com uma pergunta. Nenhuma ciência existe se não existir por trás dela um conjunto de perguntas que lhe deem sentido. Então eu vejo a filosofia exatamente com esse princípio de questionar, de fazer as coisas rodarem. Tem uma frase, um ditado, um adágio filosófico que eu acho lindo, que diz assim, não me incomoda uma vida com perguntas que eu não possa responder. Me incomoda eu não poder questionar algumas coisas que chegam prontas para mim. Isso me incomoda demais. Esses tempos eu estava fazendo um curso numa cidade do interior de São Paulo e uma diretora de escola chegou para mim e falou assim, olha, eu estou tendo um problema aqui com o professor de filosofia. Eu já, mais ou menos, já imaginei o que seria o que ela chama de problema. Eu falei, qual é o problema? Não, ele questiona tudo, ele pergunta sobre tudo, ele quer explorar tudo. O que eu faço com ele? Eu falei, você deve dar um prêmio para ele. Porque ele está sendo filósofo da sua essência, né? Então, a partir do momento que a gente passa a questionar as coisas, a gente está usando, no final das contas, um método filosófico. Filosófico que sempre. É o método investigativo, né? Por De excelência. buscar, né? As coisas que nos faltam. Mas não de maneira compulsiva, não através de vícios, mas através do conhecimento. Isso é o grande remédio, né? Porque numa sociedade que a gente tem acesso a tudo, muito provavelmente isso vem com... Muito provavelmente não, vem. Quanto mais coisas a gente tem, mais cresce o nível de compulsões. Seja por alimentos, por drogas, por digital, compras. E, ao mesmo tempo, aumenta também os índices de suicídio, de depressão. Então, assim, esse vazio de ter tudo e não questionar e não buscar nada é adoecedor.